Olá, meus irmãos, meus amigos queridos que nos acompanham para mais um estudo, para mais uma reunião espiritual, onde nós trataremos um assunto de extrema relevância e importância dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que caminha conosco em nossa jornada evolutiva. Sejam então todos bem-vindos a este estudo proporcionado pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa fraterna que abre sempre a sua porta e toda a sua estrutura para auxiliar que todos nós tenhamos a oportunidade de ter um conhecimento específico, doutrinário, que nos levará a sair da condição atual, do desconhecimento, do sofrimento e da dor, até a compreensão de tudo o que nos acontece. Neste instante em que nós iniciamos a atividade, vamos então elevando nosso pensamento a Jesus em oração e prece, e pedindo ao nosso grande irmão, ao nosso amigo de todas as horas, Senhor Jesus Cristo, fique conosco durante todo o nosso estudo. Abre a nossa mente para a compreensão mais profunda dos teus ensinamentos, a fim de que a coloquemos em prática e modifiquemos a direção em que estamos trilhando a nossa vida. E que assim também tenhamos a compreensão para atuarmos com os nossos irmãos em jornada aqui neste planeta Terra, tão dura e difícil por ser um mundo ainda de provas e expiações. Precisamos, Senhor, da Tua luz, da Tua sabedoria, da Tua proximidade, para que assim consigamos, entendendo Suas lições, caminhando ao Teu lado, vencer a barreira da ignorância e nos elevarmos até Deus, nosso Pai, nosso Criador, a nossa almejada felicidade. Que assim seja. Para o nosso estudo de hoje, foi proposto o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então este será o capítulo que nós vamos estudar, do item 1 ao 7. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma lembrança ao momento em que Jesus pronunciou essas palavras e qual foi a sua intenção, para que depois disso nós possamos aprofundar mais o seu entendimento. Numa conversa com os discípulos, ele foi questionado por que é que ele falava ao povo por meio de parábolas, por meio das parábolas que ele falava. Mas Jesus responde no seguinte sentido, ele fala: olha, nem a todos foi dado a condição de entender desta maneira como vocês entendem, mas para eles eu preciso falar nessa linguagem que seria o mesmo que eu dizer para vocês no sentido que vocês poderiam entender. Então, cada um pode entender dentro da sua condição intelectual daquele momento em que Jesus estava falando a sua fala. E ele vai dizer assim: porque nada ficará escondido, tudo será revelado a seu tempo, mas às vezes é preciso que a informação seja dada de forma gradativa, para que todo o ensinamento, toda a conquista não se perca por algo revelado antes do momento oportuno. E ainda ele diz que nenhum conhecimento ficará oculto, nenhum conhecimento ficará escondido, e que se nós temos um conhecimento, esse conhecimento deve ser colocado à vista de todo mundo, colocado a candeia, a luz, a iluminação, nunca se coloca embaixo de uma estante, embaixo de um móvel ou com algo cobrindo, porque essa luz se apaga. A luz, ela tem que ser colocada sempre num local alto, onde todos possam vê-la, saber que ela existe
e também iluminar um maior espaço, uma maior área por essa luz. O que nós podemos entender logo de cara por essa analogia é que nosso mestre ele detinha um conhecimento específico a respeito da vida, a respeito da verdade, porém, naquele momento específico em que ele esteve conosco, não poderia ter sido revelado. Mas vamos lembrar um pouquinho mais na história. Quando Moisés retira o povo hebreu sob o jugo dos egípcios, ele tem revelações divinas, ele tem sonhos, ele tem uma inspiração, ele tem uma visão de um caminho para um local onde aquele povo a qual ele pertencia estaria livre para poder cultuar a sua própria religiosidade, a sua própria ligação com o divino, não precisando estar mais sob o jugo da escravidão que os egípcios lhes impunham. E então, por meio dessa revelação, por meio dessa luz, ele consegue conduzir a muitos hebreus, a muitos escravos, e consegue vencer a resistência dos egípcios que tinham um exército fortíssimo, para poder trilhar todo o caminho para a terra prometida. Depois nos conta a história que nem mesmo Moisés teria chegado a essa terra, mas que o seu sucessor conduziu o povo hebreu para a formação da antiga Judéia. E então, dali se prolifera e se divulga e dissemina a existência de um único Deus, muito diferente do que os egípcios tinham em suas crenças, a existência de vários deuses. Ele agora coloca a existência de um Deus único, que é todo-poderoso, que pode conduzir as nossas vidas e também castigar aqueles que não estiverem cumprindo as suas leis. Determina também uma série de 10 leis que deveriam ser relacionadas entre o povo, entre outras infinitas leis que regiriam a sociedade e as relações entre os homens, onde fica instituído como princípio básico daquele povo a lei de talião, ou seja, a lei que você receba tal qual aquilo que você comete. Naquele momento, era o máximo que aquele povo, brutalizado por anos e anos de escravidão, poderia compreender das lições divinas reveladas por Moisés. Depois, 1800 anos depois da saída do povo hebreu do Egito para a fundação da terra prometida, da terra da Judéia, esse povo que se dividiu ali e constituiu essa nação da tribo de Judá, onde seria o berço do nascimento de Jesus de Nazaré, eles se desenvolveram na religião judaica pelas leis mosaicas. E Jesus chega amparado nesse meio e é recebido com todo amor, com todo carinho, mas sofre logo depois, no começo da divulgação da palavra, da qual veio o imbuído de trazer para nós, sofre muita repressão por meio daqueles que se diziam os doutores da lei. Havia muita resistência por parte daqueles que entendiam. Mas o povo ainda tinha uma simplicidade muito grande e uma humildade muito grande perante as leis que estavam sendo impostas naquele momento. Mas Jesus tinha que trazer a mensagem máxima dele, que era de um Deus de amor e não de um Deus vingativo. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez chegando no meio daquele povo? Não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. E Jesus vai mostrar que as 10 leis de Moisés é que realmente importam, porque são leis divinas, e as outras todas apenas leis que regiam a relação entre as pessoas, entre o estado civil, a propriedade da terra e outras normas que precisam ter para se conduzir uma sociedade, como hoje nós temos a nossa sociedade. Mas naquele momento, Jesus então está trazendo a ênfase das 10 leis de Moisés, das 10 leis de Deus.
e transformando em apenas duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a luz que Jesus trouxe, que deve ficar em cima do alqueire e não abaixo, né? O alqueire é um móvel que se colocava os objetos. Então ele dizia que teria que estar acima essa luz para todos. E a luz que Jesus veio trazer foi a lição do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vejam, meus irmãos, como foi difícil naquele momento de Jesus poder emplacar no sentimento e na alma das pessoas somente falando por este meio. Ele tinha que trazer subsídios, ele tinha que trazer informações, ele tinha que trazer verdade para que as pessoas pudessem se sentir realmente dentro daqueles ensinamentos, pudessem sentir que se eles seguissem aqueles ensinamentos do Mestre, eles estariam no caminho do bem, no caminho certo. E ele sai semeando a sua mensagem entre as pessoas mais simples daquela região. Como é que ele poderia falar coisas já diretamente do mundo espiritual, das moradas da casa do Pai, logo de pronto? Então ele trazia parábolas, ele trazia ensinamentos, e as parábolas são ensinamentos, são exemplos de como funciona a justiça divina, de como que funciona o reino de Deus, quem estaria apto ao reino de Deus, em que circunstâncias, quais são as nossas diretrizes de atitude para que a gente possa chegar nesse reino dos céus, porque naquela época como hoje, o que todos nós queremos é viver num reino de paz, de amor, de felicidade. E assim, naquela época, também todos queriam entender o que era a verdadeira paz. Jesus não tinha uma maneira direta para falar para esse povo, a não ser por exemplos cotidianos da vida. Então, ele trouxe a mensagem do samaritano. Não sei se todos recordam, mas o samaritano, ele não era visto com bons olhos pelos judeus que estavam ali naquela região. O samaritano era um povo excluído, era um povo isolado por não ter muita religiosidade, não cumprir muito as leis de Deus, como os sacerdotes da época queriam e pregavam. Ele era um pouco mais marginalizado, então acreditava-se que o samaritano era uma pessoa de má vida. Mas quando perguntado a ele, por um jovem da região: Senhor, como é que eu devo agir para poder estar com amor ao meu próximo, já que eu tenho que amar o meu próximo? O que é amar o próximo? Como é que eu poderia saber? E então Jesus conta a história de um jovem que descia de Jericó a Jerusalém, de Jerusalém a Jericó, que era uma cidade próxima, e então, no meio do caminho, ele foi abordado por ladrões. Os ladrões bateram nele, deixaram ele todo machucado, jogado no canto e com os ferimentos expostos, e levaram todos os seus pertences. Neste caminho em que ele foi jogado, passou um sacerdote. E olhou, passou como se nada tivesse acontecido, como se fosse mais uma pessoa jogada ao chão. E então passou um levita, que era um outro tipo de doutor da lei, que também deveria conhecer as leis divinas, que também ignorou aquele jovem caído, machucado na beira da estrada. Mas vinha um samaritano. Com o seu cavalo, com as suas provisões para que ele pudesse seguir viagem. E ele, vendo a situação daquele jovem caído, ele desce do seu cavalo e vai ajudá-lo, passa azeite em suas feridas para amenizar a dor, para limpar as feridas, leva o jovem até uma hospedaria no local próximo, deixa dinheiro para o dono da hospedaria e fala para o dono da hospedaria que, se ele precisar de alguma coisa além daquele dinheiro, que ele lhe dê e lhe forneça, e na volta ele cobre as despesas do que aquele jovem precisou. E então Jesus volta para
para esta pessoa que perguntou para ele o que seria amar ao próximo, ele disse: quem é o meu próximo? Quem foi o próximo desse jovem que sofreu na estrada, senão o samaritano? E o jovem responde: foi aquele que lhe deu atenção e cuidados na hora que ele mais precisou. Pois então Jesus responde: então vai e faze o mesmo, e assim você terá o reino de Deus. Jesus precisava trazer essas lições tão simples da vida cotidiana para poder explicar as coisas. Ele não poderia chegar diretamente para o jovem e dizer que o amor é a sublimidade dos pensamentos, é a sublimidade dos sentimentos, é o sentimento mais elevado. E se você tiver amor dentro de si, você estará com os pensamentos tão elevados que nenhum mal poderá lhe atacar, poderá lhe derrubar. Você agindo com amor, terá todos aqueles que você gosta próximo de você e poderá realizar qualquer coisa na sua vida, se a sua força motivacional, se a sua força motriz, aquilo que te leva, for realmente o amor. Essa é a verdade que está por trás dessa parábola, de que você, com o sentimento de amor, você pode realizar qualquer coisa e que nada pode te impedir e que todos seriam beneficiados com esse amor, com essa dedicação, e que você deve ter esse olhar por qualquer pessoa, esteja ela numa situação muito difícil nas ruas, ou seja ela uma pessoa muito abastada, sempre o olhar amoroso para os nossos irmãos em existência. Todos nós deveríamos agir dentro do amor, mas para poder trazer a mensagem, Jesus opta por falar em parábolas, numa linguagem em que todo o povo pode conhecer, pode abarcar, pode entender, pode saber, e é assim que ele faz a sua jornada, a sua pregação, por meio de parábolas, por meio de ensinamentos simples. E isso não é colocar uma luz embaixo do alqueire. Isso é colocar a luz na altura daquele que pode ver, daquele que consegue ver. E o ensinamento da doutrina espírita também nos esclarece que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento por meio da intelectualidade. Nós desenvolvemos as questões intelectuais primeiro, para depois desenvolvermos as questões morais. Não adianta chegar para um povo sem cultura, sem educação e falar de valores muito profundos. É necessário que eu tenha inteligência primeiro, para que por meio da razão, por meio da fé raciocinada, eu tenha maior força naquilo que eu acredito. Por exemplo, se eu disser para uma pessoa que ela está passando por uma dificuldade e é só ela acreditar em Jesus, que ela vai conseguir tudo o que ela quer. Puxa vida, como é que eu posso saber, eu, aqui, simplesmente o que é melhor para aquela pessoa e se ela está fazendo o que é certo para ela conseguir? Eu não sei. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e infinita bondade, com certeza sabe o que é melhor para ela. E nem tudo que a gente quer é o melhor para nós. A gente pode querer muito ter uma condição financeira muito boa, mas a gente não sabe como que nós reagiríamos se nós nunca tivemos uma condição financeira muito boa. E podemos não estar preparados para poder ter esta provação da fortuna, da riqueza, do poder e da beleza. Mas nós queremos e às vezes não sabemos o que pedimos. E se Deus é infinitamente bom e justo, Ele talvez esteja querendo que eu me desenvolva em algum campo primeiro para que depois eu tenha essa possibilidade. Então, como é que eu posso dizer para uma pessoa que ela só acreditar em Jesus ela vai conseguir tudo o que ela quer? Se ela acreditar em Jesus, ela vai ter paz no coração, ela vai ter felicidade na alma, isso eu posso garantir, porque foi isso que Jesus veio ensinar. Jesus não veio ensinar que nós devemos pedir de tudo que vier na nossa cabeça, mas sim aquilo que nós precisamos de fato. Se essa pessoa se decepcionar porque não conseguiu aquilo que queria, não entenderá que Jesus e Deus estariam agindo para que
ele tivesse no momento certo e poderiam estar se precipitando na sua e ele poderia se precipitar na sua ambição desmedida. Mas aí, como sua fé é fraca, se decepciona rapidamente e nunca mais quer saber de religião, falar de Jesus e de Deus, porque vai dizer, não, eles não fazem o que eu quero. E o que eu quero não é aprendizado, o que eu quero é receber os bens materiais. Ele pode optar, mas a sua fé no momentos mais difíceis da vida não será forte. Por quê? Porque ele não agiu com razão. Se ele não agiu com lógica, ele não fez a reflexão que nós fizemos agora, pensando que nem tudo que eu recebo, ou nem tudo que eu quero é o melhor para mim. E nós precisamos desenvolver essa intelectualidade primeiro, para que depois o sentimento moral cresça dentro de nós fortalecido e nós realmente consigamos e entendamos o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mesmo assim, naquele momento, foi um momento muito difícil para que a população conseguisse, mesmo com as parábolas, entender. Até hoje, nós estamos analisando as parábolas do Cristo com maior profundidade para que a gente possa entender como é que nós colocamos no nosso dia a dia, na nossa vida. Porém, no século XIX, surge a doutrina dos espíritos. Por meio de Allan Kardec, nós comemoramos este ano 164 anos de doutrina espírita pelo lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Uma vibração de muita paz ao nosso professor Rivail, que teve esse trabalho imenso de codificar as lições dos Espíritos e transformar numa questão pedagógica, para que a gente pudesse pouco a pouco ir aprendendo. Na doutrina espírita, nós vemos que os Espíritos vão revelando as verdades com o desenvolvimento da própria sociedade, o desenvolvimento intelectual. À medida que nós estamos ficando preparados para poder receber um determinado ensinamento, é quando ele chega. E a doutrina dos Espíritos chegou no momento onde a ciência se desenvolveu e começou a questionar muitas coisas a respeito da religião, que trazia como conhecimento básico apenas os ensinos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sem fundamentação. E começava como, por exemplo, a história de Adão e Eva, a história da formação do mundo em 6 dias, e a ciência revelara que nem assim poderia ter sido. Então, o que vem o Espiritismo dizer? Que existem outras existências nossas, que as nossas diferenças aqui neste planeta, nesta encarnação, se dão porque algumas pessoas têm algumas aptidões que já desenvolveram em outras existências e hoje trazem consigo uma bagagem maior, em detrimento de outras que não se desenvolveram tanto e que estão avançando no seu processo evolutivo pouco a pouco. E assim, nós também compreendemos todas essas diferenças que existem entre os povos, entre as nações, entre aqueles seres que são mais primitivos do que outros, aqueles seres que ainda estão em violência, em estado de violência plena, com vontade de desejo de vingança, e outros que sublimam esses sentimentos, as diferenças que existem. A doutrina espírita trouxe o fim da morte. A morte não existe, os espíritos continuam, o corpo é apenas uma veste, o corpo é apenas uma roupa que nós vestimos para poder viver uma encarnação junto daqueles que nós precisamos redimir os nossos sentimentos e aprender a amar. Esta é a maior finalidade da nossa vida, aprendermos a amar uns aos outros, porque o amor é o sentimento sublime que nos faz evoluir. Como Cristo já disse na parábola do samaritano, como nós devemos nos comportar. Agora o Espiritismo vem trazer a lição de que os espíritos superiores vivem plenamente um estado de amor constante. E é esse o estado que nós devemos buscar hoje em nossa alma.
desenvolvendo a caridade, que nada mais é do que a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é aquele sentimento de amor, de perdão natural pelas faltas alheias, porque nós sabemos que cada um está num momento evolutivo. E não tem como que o outro pense a mesma coisa que eu, se ele não viveu e não experimentou as mesmas coisas que eu vivi, que eu experimentei. Se ele não sabe o que eu já sei, o que eu já aprendi, e nem eu serei igual a ele, nem ele igual a mim, nesse aspecto evolutivo. Cada um de nós pode estar num determinado estado. Por isso a indulgência é muito importante, para que eu não crie barreiras nesse amor, nesse relacionamento, e eu possa compreender melhor o meu irmão, a minha irmã, que pode eventualmente fazer algo para me prejudicar e me deixar com o coração ferido, machucado, traído. Essa é a verdadeira indulgência. A benevolência é a minha vontade natural de fazer o bem. Eu já sair predisposto a fazer o bem para qualquer um, em qualquer situação. Isto é benevolência. O nosso sentimento puro, a vontade de fazer o bem em todos os momentos. E o perdão, efetivamente, por todos aqueles que cometeram algum erro, alguma falta para conosco, nos prejudicaram, nos traíram, porque o perdão é libertação. Toda vez que eu perdoo, é como se eu quebrasse uma algema mental que estava me ligando negativamente àquela pessoa. E por que é que tantas e tantas pessoas ainda não despertaram para essa inteligência? A inteligência do perdão me deixa livre, me liberta para que eu possa vivenciar a minha vida. Enquanto eu estiver preso mentalmente a uma situação do passado ou do presente que estiver me prejudicando e causando mágoa, ressentimento, eu não consigo ver a grandiosidade do caminho que tem à minha frente, eu não consigo seguir adiante, eu não consigo prosperar, eu não consigo crescer, eu não consigo esquecer. E sabiamente a espiritualidade providenciará para que numa existência futura eu traga para perto de mim aquela criatura, talvez dentro da minha própria família, para poder exercitar o perdão. E agora, com este conhecimento, nós podemos saber também que muitas pessoas que hoje nós temos dificuldade no relacionamento e muitos confrontos estão na minha família para que eu aprenda a amá-los e respeitá-los. A grande lição do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a grande verdade que deve ser colocada sobre o alqueire. Essa luz é que deve ser a irradiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes a todo um instante. Veja, se eu não aprender a amar a mim mesmo, também não saberei amar ao meu próximo. Então, o respeito, a consideração que eu tenha por mim mesmo, os limites que eu tenho que determinar e as limitações que eu tenho que também ter com relação à minha saúde, às minhas atitudes, os meus excessos, para que eu aprenda a me amar como ser existencial e assim eu saberei o que é bom e como amar o meu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que este seja o mantra de nossas vidas e o pensamento que permeie todas as nossas atitudes. E agora, neste momento, nós podemos fazer a nossa vibração por todos aqueles que sofrem nos hospitais em virtude desta doença que chegou com tanta força, praticamente ceifando muitas vidas e nos trazendo tanto desconforto, tanto desconsolo. Senhor, que estas pessoas que estão nos hospitais hoje possam receber essa dose de energia, de saúde e de equilíbrio para se recuperarem. Se não for possível, Senhor, que elas ao menos tenham uma noite de paz, sem dor e sofrimento. Que suas famílias estejam amparadas, caso eles tenham que retornar à nossa casa maior, à nossa
verdadeira morada, que é o mundo espiritual, sejam abraçados por aqueles que já estão lá e os familiares que ficam. Se consolem com a grande verdade da inexistência da morte e da continuidade da vida. E assim, Mestre, nós te agradecemos por estes minutos de reflexão. Fique conosco por toda essa semana, por hoje e sempre, e nos ajude a mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Muita paz e até o nosso próximo encontro.